Minha vida continua, fui confrontado. Na década de 90 eu já namorava e, como de costume, às vezes saía mais tarde que o normal da casa da minha namorada, perdi o ônibus várias vezes. Para que eu pudesse chegar em casa, o caminho era meio longo, digamos que estava no centro da cidade, e minha casa era tipo no interior desta mesma cidade. Este caminho tinha como parte a margem de um rio este muito famoso no estado de São Paulo, conhecido como Rio Tietê. Acho que eles já me esperavam. Naquele dia, ao amanhecer já tudo estava meio diferente, não consigo uma forma exata de explicar, mas se você acredita em espíritos saberá interpretar estas palavras. Apesar de o sol estar maravilhoso, era um dia de folga, lindo como um entardecer em uma praia, comecei a sentir alguns arrepios estranhos, aqueles sem explicação, não era febre, ou aqueles quando você está com muita vontade de ir ao banheiro, apertado. A princípio não dei muita importância, era mais parecido com um dia de ressaca, ou um resfriado a caminho, mas de forma alguma saberia que seria uma ressaca espiritual. Antes de qualquer coisa, gostaria de salientar que sou espírita, acredito já ter dito isso, é só para ficar registrado, exatamente umbandista, e não tenho nada contra as outras religiões, pois acredito que pessoas de má índole têm em todos os lugares. Existe também uma frase de pessoas boas: o inferno tá cheio. Já participei de várias religiões, pode acreditar, não por muito tempo, mas me achei evangélico por algumas vezes. A que mais me chamou a atenção, ocorreu na época em que frequentava o ginásio, por volta do ano 1983-84. Uma religião veio até meu bairro, e em um terreno baldio do outro lado do córrego, chamávamos de Corguinho, até hoje ele está por lá, no mesmo local onde colocavam os parques de diversão e circos que vinham até a cidade, um balão azul, cheio de ar, a princípio muito assustador, mas fomos nós acostumando com o tempo. Neste local tínhamos aulas de religião, da Bíblia, uma espécie de catecismo, entre outros. Era muito legal, pois havia disciplina sim, mas para a época nada tão dura, nada obrigatória, e sim só fazíamos o que queríamos com relação às aulas. Nestas vezes nos explicavam a espiritualidade de uma maneira um pouco diferente do que o acostumado, pois a religião era evangélica. Confesso que nesta época tinha muito medo de assombrações, não da forma ensinada no curso. Bom, continuando, me vi tarde da noite retornando em uma via praticamente vazia, foi há tanto tempo que não me lembro o nome, eu estava sozinho em minha moto, quando de longe avistei uma procissão, na marginal direita do Rio Tietê sentido centro-bairro. Esta procissão era liderada de primeira impressão por uma pessoa comum, igual a de um homem de estatura mediana com vestes brancas, aparentava um padre. A única diferença só foi perceptível quando cheguei mais próximo, ele tinha uma cabeça enorme e também olhos enormes, bem desproporcionais, sua cabeça era do tamanho de uma melancia, e seus olhos tinham o tamanho de uma laranja, só que eram bem avermelhadas. Quando sai da rotatória após a ponte, ele me viu de longe, e eu o vi também, praticamente impossível para uma pessoa comum como eu ver de tão longe assim. Seus olhos grandes e vermelhos me pareciam querer dizer algo, fixados por alguns instantes me passaram a vida sobre meus olhos, e um olhar aterrorizante e longínquo. O mais interessante é que após esta passagem, para continuar na rua em direção à minha casa tem uma curva à direita, chamávamos de curva do INSS na beira da outra ponte que passa por cima do Rio Tietê, e logo em seguida passaria por debaixo da rodovia Castelo Branco. Neste percurso em torno de mais ou menos 700 metros, não me lembro de nada, foi um branco daqueles e nem mesmo sei como fiz a curva, ou de não ter tido a vida ceifada em um acidente de moto inexplicável. Até hoje tenho certeza que foi um recado, pois no dia seguinte, no percurso encontrei um amigo que havia sofrido um acidente fatal. Quando chegamos ao local ele até estava se mexendo, mas fora fatal, morrer a caminho do atendimento. Cheguei a comentar com algumas pessoas da mesma religião que a minha, parcialmente chegamos à conclusão de que eles estariam tentando me avisar algo, e eu ainda não possuía um contato mais abrangente com os espíritos. Não consegui entender o recado naquela época. Dizendo a verdade, até hoje não sei o que queriam dizer.